Bendito Espírito de Deus, bendito seja o santo nome do grande e eterno Deus, Jeová, que vive e reina para todos sempre. Senhor, nós te amamos, Senhor. Tu és tudo que temos, ó Deus. Deus seja louvado para sempre. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado para sempre. Deus seja louvado para sempre. Toda honra e toda glória seja dada ao santo nome do grande e eterno Deus Jeová, que vive e reina para todo sempre. Irmãos queridos, eu peço perdão para os irmãos, se os irmãos ouvirem por aí algum barulho. Nós estamos sem microfone e há algumas barracas em redor do monte, do qual foram construídas, e eles criam animais. E se por acaso os irmãos ouvirem barulho, nos perdoem em nome de Jesus. Estamos felizes, irmãos. Vamos nos levantar para a glória de Deus. Estamos na campanha de jejum e oração para a glória de Deus. Campanha gloriosa de jejum e oração. Carta de agradecimento ao grande e eterno Deus Jeová, que vive e reina para todos sempre. Essa é a nossa carta, o nosso banner de agradecimento. Aqui tem cartas dos irmãos do Brasil e do mundo para a glória de Deus. Olha que lindo, irmãos, que lindo, que lindo. Glória a Jesus. Jesus já está conosco. Eu vou me assentar para a glória de Deus, para falar um pouquinho com os irmãos. Essa campanha gloriosa de jejum e oração é uma campanha muito linda. Nós estamos há 3 dias jejuando e orando a Deus e agradecendo a Deus por tudo, por tantas misericórdias e maravilhas que Ele tem nos feito na terra. Deus é maravilhoso demais e nós não temos como agradecer ao Senhor. Como vamos pagar, né? Como vamos pagar a Deus por tantas misericórdias? Sabe, queridos irmãos, eu não sei como será o vídeo de amanhã, mas eu peço aos irmãos que não percam também o vídeo de amanhã, que amanhã será o último dia da nossa campanha, para a glória de Deus. Hoje estamos aqui. Essa madrugada eu tive algumas visões nesse monte e eu vou contar para os irmãos, para a glória de Deus. Vamos falar um pouco do banner. Deus abençoe você, todos vocês que têm enviado as suas cartas para Deus. Tenho certeza que o Senhor se agradou da sua cartinha. A você que está em jejum, todos quanto escreveram a carta deverão jejuar os 3 dias para a glória de Deus. Se caso você pular um dia, falar, não, hoje eu não, vamos supor, eu esqueci, irmã, de jejuar ontem. Pode prosseguir o jejum mais adiante até o dia 1º. Amém? Prossiga o jejum até o dia 1º, caso você perdeu algum dia da campanha. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, o inimigo está muito furioso conosco nesse monte. Muito furioso. Os irmãos podem ver que eu falo bem baixinho mesmo. Mas quando os cachorros ouvem minha voz, é como se o inimigo levantasse uma fúria contra nós. Aqui. E é claro que os cachorros são bênção de Deus, mas às vezes o inimigo usa até mesmo os animais, fúria contra nós. Ontem eu ia passando no monte, havia um cachorro com uma corrente, com uma grossura bem, com uma corrente bem grossa. Quando ele me viu, irmãos, ele só deu um soco da corrente, um cachorro preto grande, e ele só deu um soco da corrente e ele veio para cima de mim, mas para a glória de Deus,
como o Senhor sempre nos manda vigiar, eu estava com um cajado na mão e eu só levantei o cajado para cima e falei, o sangue de Jesus te repreenda. E ele voltou para trás e ele foi atacar os outros cachorros que estavam perto dele. E Jesus sempre nos dando livramento. Eu não posso falar o que o Senhor me mostrou nesse monte, que é algo muito grave. Deus não está satisfeito com esse monte. Inclusive, nós vamos pedir permissão a Deus. Hoje eu pedi permissão ao Senhor, se eu posso mudar de monte. Pedir permissão ao Senhor. Se o Senhor me permitir, assim eu estarei fazendo, porque nós temos que passar os 3 dias de jejum e oração. Em agradecimento a Deus. Ontem um irmãozinho que estava conosco, ele viu no banner da glória de Deus uma mão estendida. É como se uma mão estivesse estendida, os braços de Deus abertos. Eu creio que, aleluia, as nossas cartas, por mais que estamos no lugar onde entristeceram o coração de Deus, o Senhor recebeu a nossa cartinha, recebeu os nossos agradecimentos, os nossos jejum, e eu tenho certeza que a partir desse momento, aleluia, Deus voltará os seus olhos para nós, como está em Neemias 1:11, que é um dos temas da nossa campanha, que diz, Senhor, esteja pois atento os teus ouvidos à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe-ei graça perante esse homem. Graças a Deus. O Senhor já ouviu nossa oração, nosso gemido. E hoje o que vamos falar? Eu gostaria que os irmãos não saíssem daí. Vamos ler já a palavra da glória de Deus. Uma palavra gloriosa. Vamos ler depressa a palavra, porque o tempo é curto. E peço que não saia daí, porque hoje o Senhor quer falar conosco. Amém? Vamos colocar-nos de joelho em reverência à palavra de Deus. De joelho é melhor. E como estamos em tempos difíceis, vamos nos colocar de joelho, que vai ser melhor para nós, irmãos. Glória a Jesus. A primeira palavra está em Salmos, aleluia, Salmos 92. Salmos 92, a partir do verso 8, que diz assim, mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o teu poder, com um unicórnio serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprir o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores se levantarem contra mim. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas tu, Senhor, és altíssimo para sempre, pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Glória a Jesus. Os inimigos de Deus também são os nossos inimigos. Os inimigos de Deus também são os nossos inimigos. Os que desagradam o coração de Deus também desagradam o nosso coração. Vamos orar a Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Estou tirando aqui um bichinho para aqui. Glória a Jesus, vamos orar. Glorioso Deus e maravilhoso Pai. Deus querido, Deus poderoso, em nome de Jesus nós estamos nesse monte de oração para falar aquilo que o Senhor deseja que falemos, ó Deus. Deus vivos, nós estamos nessa campanha gloriosa de jejum e oração, em agradecimento ao Senhor. E se nós somos gratos ao Senhor, nós falamos aquilo que o Senhor quer. Nós falamos aquilo que o Senhor nos ordena. Porque, ó Deus vivo, nós queremos agradar o teu coração nesta campanha. E se o Senhor quer, Senhor, que falamos algo, Senhor meu Pai, que o anjo do Senhor venha falar na nossa boca, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado para sempre. Irmãos queridos, que o nome do Senhor seja exaltado. Eu vou falar aquilo que o Senhor deseja, aquilo que está no coração de Deus, aquilo que está, aleluia, no coração do Pai. Deus seja louvado para sempre. Em Salmos 92, verso 8,
Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, porque os teus inimigos são os nossos inimigos. Os inimigos do Pai são os nossos adversários. É triste demais quando nós vemos a igreja na terra se corromper a cada dia. A igreja se corrompe, os crentes se corrompem de uma tal forma que Deus já não quer olhar para a terra. E ai de nós, se Deus retirar os seus olhos da terra. Essa madrugada, eu vou contar a visão que me foi passada para a glória de Deus. Eu nesse monte tive algumas visões, da qual não posso contar, a respeito de pessoas que são má na terra, que fazem justiça com as suas próprias mãos, pessoas que são dirigidas pelo seu próprio coração. Deus se entristeceu de uma tal forma que as nossas palavras nos faltam, ou às vezes nem podemos expressar as palavras devido que estamos ao vivo no YouTube. Deus falava comigo nessa madrugada. Deus falava assim: diga ao povo que aproveitem bastante a sua estadia na terra, porque os dias serão poucos, os dias serão breves. Porque eu tocarei na terra e haverá tantos ais que os moradores da terra já não poderão aproveitar as maravilhas que estão perante os seus olhos. Eu criei as flores. Eu criei o mar. Eu criei as plantas. Eu fiz brotar da terra comida em abundância para os moradores da terra. Quando havia seca, eles me clamaram e eu vos enviei chuva. Nunca vos deixei de ouvir-vos, terra. Os meus ouvidos estavam atentos a ouvir os moradores da terra. Mas digo a vós que os dias já não serão da mesma forma, porque vós me clamarão, me suplicarão, ó terra, e eu tamparei os meus ouvidos para não ouvir os vossos clamores, porque se rebelaram contra mim, se rebelaram contra a minha palavra. Quando eu dizia a vós, vá pela esquerda, vós andastes pela a direita. Quando eu dizia a vós, vá pela direita, e vós andaste pela esquerda. Vós não me destes ouvido. Muitas das vezes tamparam os seus ouvidos para não me ouvir. Blasfemaram dos meus profetas. Blasfemaram do meu espírito.
zombaram dos meus ungidos, esqueceram que eu mesmo disse que vos enviaria profeta para que vós se arrependesse dos vossos pecados e da maldade dos vossos corações. Há muito de vós eu vos tirei do lamaçal, do pecado. Quando vós estavam para descer o abismo, eu vos tirei de lá. E muitos de vós, ministros do Evangelho, vieram para a minha presença, e eu vos abençoei de tal forma, mas com o tempo, vós deixaram de me ouvir. O meu espírito, diz o Senhor, se entristeceu de uma tal forma que eu já me enojo ao olhar para os moradores da terra. Os meus olhos já não cessam as suas lágrimas. Mas muito breve, diz o Senhor, para a terra, que rirá da terra pelas vossas desobediências, diz o Senhor que vós não se contentaram com o que Ele vos deu. Ele vos deu água em abundância, comida em abundância. De todas as formas eu vos abençoei, diz o Senhor. Mas não será mais assim. Os dias serão maus. Quando eu vos disse que eu tocaria a terra, vós não me ouviram. A vós, ministro do Evangelho, digo a vós que só há um pouquinho de tempo para o arrependimento. Vós se corromperam de uma tal forma que vós, muito de vós, estáis pensando que vós, em tuas mãos, há algum poder, há alguma autoridade. Mas eu vos mostrarei que toda autoridade está nas minhas mãos. E que a terra sem mim não pode caminhar. Sem ouvir a voz do meu espírito, sem me obedecer, sem amar, sem perdoar, seja qual for a prática do pecado, mas os meus mandamentos foram pesados demais para vós. O amor
foi pesado para vós, porque vós não amaram, não perdoaram, não andaram nos meus estatutos, nem nessa doutrina. Eu enviei profeta. De todas as formas, pelos 4 cantos da terra eu enviava profeta. E dizia a vós: me ouve, povo meu, porque o caminho estreito é o caminho para o céu, mas o caminho largo é o caminho para a perdição. Mas vós quiseram andar pelo caminho largo, odiando-vos uns aos outros, roubando-vos uns aos outros, fazendo justiça com as suas próprias mãos. Quem sabe vós quiseste ser maior do que a mim, não é? Diz o Senhor. Eu sou Deus e criei o céu e a terra e o mar. E vós? Onde está o teu poderio? Está chegando o dia em que eu rirei da terra, diz o Senhor. Toda essa tristeza, que vós, moradores da terra, causaram o meu coração, diz o Senhor, terá um preço alto. Porque eu disse que tocaria a terra. Para vós, ministros do Evangelho, assim manda dizer o Senhor essa palavra. Eu vou me ajoelhar. Como fica confundido o ladrão, quando apanha, assim se confunde os da casa de Israel. Jeremias 2, 26. Como fica confundido o ladrão, quando apanha, assim se confunde os da casa de Israel. Diz o Senhor também para vós, em Ezequiel 33, para os ministros do Evangelho, que desobedeceram a voz do Espírito de Deus, que deixaram corromper-se a sã doutrina e andaram conforme os seus próprios pensamentos. Diz assim para você, Ezequiel 33, Ezequiel 33, 29. E então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em isolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho de homem, os filhos do teu povo, fala de ti as paredes e não as portas da casa, e fala com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, ouve,
qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti com o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que és tu para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e bem tange, porque ouve as suas palavras, mas não as põe por obra. Mas quando vier isto, eis que para vir, e então saberão que houve um profeta dentre eles. E então saberão que houve no meio deles um profeta. Vamos orar. Deus vivo, Deus santo. Tu sabes, Senhor, que é teu Espírito que fala por nós. Fala, Senhor Deus de Israel, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, diz o Senhor assim: então saberão que eu sou o Senhor. Diz o Senhor na palavra que eles até ouvem as nossas palavras, mas têm as nossas palavras como um som suave. Às vezes nos ignora, ou às vezes tem as nossas palavras como um som suave. Mas diz o Senhor que eles não as guardam em vossos corações, porque segue o seu coração, segue a sua avareza. Deus se irou com os moradores da terra, irmãos, de uma tal forma é impossível descrever nessa tarde a ira de Deus sobre os moradores da terra. Mas diz o Senhor que vós saberão que no meio de vós houve profetas. Irmãos queridos, eu estou com o meu corpo aqui, me preparando para a guerra. A visão passada que o Senhor nos deu, a última visão, foi a visão que o Senhor dizia assim para a terra. Ele convocava os anjos e ele dizia: estendam os lençóis, estendam os lençóis. E os lençóis, para confirmar essa palavra para os irmãos, eram brancos lençóis. E os lençóis eram estendidos, a banda para o norte, o sul, o leste e o oeste. Para os 4 cantos da terra eram estendidos os lençóis. Depois dos lençóis haver sido estendido, Deus chamava o anjo novamente e dizia: ajunte os lençóis. Ajunte as 4 pontas dos lençóis. Quando o anjo ajuntava as 4 pontas dos lençóis, Deus apanhava nas suas mãos aquelas 4 pontas e rasgava. E quando Deus rasgava as 4 pontas dos lençóis, eu via a terra em grande dor, em grandes ais. Eu disse para os irmãos que eu não podia dizer tudo, porque o Senhor não permitia. Mas para quem entende a palavra de Deus, vós entendeu a palavra de Deus. Depois, eu não me lembro, mas eu imagino que foi mais ou menos depois dos 4 dias da visão, que nós gravamos o vídeo. O anjo do Senhor começou a tocar na terra.
o anjo do Senhor começou a tocar. Mas, irmã Cristina, é somente isso. Apenas começou, diz o Senhor dos Exércitos. Vós estão no princípio das dores, diz o Senhor. E diz o Senhor na palavra, em Ezequiel, que saberão que no meio de vós houve profetas que transmitiram o recado de Deus para a terra. Mas vós não quiseram ouvir, diz o Senhor dos Exércitos. Não se arrependeram. Continuaram com as vossas maldades, com as vossas egoísmo, com as vossas avareza, com os vossos desamor, com as vossas matanças. E diz o Senhor, se vós querem o mal, eu só vos fiz o bem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas se vós quereis o mal, eu suscitarei o mal contra vós, diz o Senhor. E haverá dores por quatro cantos da terra. E os falsos ministros do Evangelho sofrerão as consequências e as penalidades por não levar o verdadeiro Evangelho, por rasgar as páginas da minha palavra, por não executar os meus juízos e não ensinar ao povo o caminho que deveriam andar. Eu vos ensinei a andar por caminhos estreitos, mas vós preferistes o caminho largo. Não abandonastes as vossas vaidades. E eu continuava insistindo. Que vós amastes uns aos outros. E eu continuava insistindo. Que vós deixastes as práticas do pecado, do adultério, da avareza. Mas nós levaram os vossos juízos adiante. E o seu coração se elevou. De tal forma que vós já não me ouviam. Os teus ouvidos estavam tampados para ouvir a minha voz, diz o Senhor. Mas muitos dos meus profetas sacrificaram as vossas vidas por amor a vós. Mas vós, com a vossa fúria, desprezaram meus profetas. Vós se corrompeste, terra. Agora chegou o tempo. Chegou o tempo de eu executar os meus juízos sobre vós. Para ver se há almas que se arrependam. Porque se não for assim, ó terra, a minha glória que eu criei para vós terá muito poucos moradores.
Se vós soubesse o que está preparado para a terra do outro lado da vida, não dispersaria o vosso tempo. Vós não desperdiçaria o vosso tempo nas fábulas da terra, nos prazeres da terra. Mas agora digo a vós, terra, que vós se lamentará por não me ouvir. Mas para os meus pequenos, que têm guardado a minha palavra e os meus estatutos, para vós, eu vos guardarei nos dias maus. Eu vos enviarei comida no tempo da grande dificuldade. Eu vos guardarei, eu vos protegerei. Para vós que temeu o meu nome, haverá sempre uma saída. O meu anjo pelejará por vós, diz o Senhor dos Exércitos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Bendito seja o santo nome do grande e eterno Deus Jeová, que vive e reina para todos sempre. Senhor, nós te amamos, Senhor. Tu és tudo que temos. Amados irmãos, glória a Deus, glória a Jesus. As palavras do Criador do Universo para nós, aleluia, aqui nesse monte de oração. Irmãos, o adversário ele já sabia dessa palavra, por isso nós passamos por muitas lutas, estamos passando por muitas lutas nesse monte e só Jesus sabe disso. Vamos pedir a Deus para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nós possamos terminar nossa campanha, porque vamos passar 3 dias sem descer do monte. Nós fizemos um propósito com Deus, nós vamos pedir ao Senhor autorização para descer um pouquinho. A terra está corrompida, irmãos. Corromperam-se até os montes de oração. Até muitos dos montes estão corrompidos. Ontem eu estava aqui quando eu cheguei, eu não sabia se eu orava, se eu chorava. Porque outrora a terra era santificada e já se corromperam a terra. E para os irmãos terem uma ideia, eu subi num monte, da qual nunca havia pisado um morador. Eu digo, um crente para orar naquele lugar, naquela terra virgem, uma terra muito distante. E eu pedi para o fazendeiro para me orar ali, ele deixou. E ali foi uma glória tão grande. Os irmãos viram o vídeo, eu até gravei o vídeo. A glória de Deus estava lá. Aqui hoje, Deus só não manifestou a sua glória com muita oração por causa de nós. Mas quando nós nos retirarmos desse lugar, a glória de Deus irá conosco. A glória de Deus irá conosco, diz o Senhor para mim. E o Senhor me trouxe nesse lugar para profetizar a restauração. Por sorte ainda há alguém que se arrependa dos seus pecados. Eu quero dizer para vós que eu tenho que transmitir o recado de Deus para a terra, mas eu quero dizer que o Senhor manda falar para você, que está me ouvindo agora. Se você guardar os mandamentos do Senhor, se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, nos dias maus que estão para vir, você terá livramento de Deus. Deus, aleluia, vai poupar aqueles a quem se arrepender. Mas aqueles a quem, aleluia, não ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que andaram no mundo do pecado, da vaidade, corrompendo-se, não respeitaram os profetas, não respeitam mais os profetas. E já não ouve a voz de Deus, já não ouve a voz do Senhor. Corrompeu-se a terra, irmãos. O Senhor se irou com a terra. De uma tal forma que eu ia orar, eu não conseguia orar, eu só conseguia olhar e eu sentia a tristeza do coração de Deus, transmitia a tristeza para o meu coração e eu começava a ficar triste. Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor me começava a mostrar as pessoas, o Senhor me começava a revelar a vida dos falsos ministros do Evangelho nesse lugar, que andaram pelos seus próprios caminhos.
que outrora até foram usados por Deus, até receberam milagres. Mas eles quiseram andar pelos seus próprios caminhos e Deus deixou, porque Deus não pode nos obrigar a andar pelo caminho da santificação. Deus apenas coloca diante de nós a bênção e a maldição. Nós escolhemos, aleluia, qual é o caminho, qual é a direção que iremos tomar. Essa madrugada o Senhor dizia para mim dessa forma: diga à terra que aproveite a terra, porque os dias dos seus aproveitamentos serão muito poucos. Muito pouco. Porque a terra será sacudida, diz o Senhor dos Exércitos. Assim como sacode, diz o Senhor dos Exércitos, a figueira e cai-se todos os figos podres, assim o Senhor sacudirá a terra. Deus seja louvado para sempre. Assim como a figueira é sacudida quando os figos estão podres, assim o Senhor sacudirá a terra. Mas diz o Senhor que é por amor a vós, porque diante de mim hoje Ele colocou, aleluia, uma glória muito grande, um caminho estreito que segue para o céu. E é para lá que Deus quer vos levar. Mas para vós chegar lá é difícil o caminho. Vós terá que agradar ao coração de Deus. Escrevemos várias cartas para Deus, nessa campanha do agradecimento ao grande e eterno Deus Jeová. Eu queria encontrar palavras, muitos dos meus irmãos queriam encontrar palavras para agradar ao coração de Deus, mas somente as nossas atitudes poderão agradar ao coração de Deus. Eu vi a carta de uma irmã, eu não vou citar o nome, que dizia assim, ó: até breve, Jesus, nos encontraremos na glória. Ela deve estar me assistindo e você sabe quem escreveu. Até breve, Jesus, e nos encontraremos na glória. Com certeza, minha amada irmã, eu conheço essa amada irmã, e ela tem tentado de todas as formas agradar ao coração de Deus, deixou a vaidade, deixou tudo, tem se desprendido de tudo que desagrada ao coração de Deus. Tem enviado, eu vou contar a história dessa irmã. Ela muitas das vezes catou latinha para me ajudar aqui, para enviar ajuda, para me prosseguir as jornadas missionárias. Ela trabalha em um trabalho, mas quando vinha na estrada, ela catava latinhas, dizendo ela, para vender, para enviar a sua ajuda para mim. E Deus a tem abençoado muito por tudo. E você? Seu coração ainda continua com tanta avareza? Será que vai poder guardar tudo para o dia do juízo final? O que dia em que vós apresentarão as vossas obras, quer seja boa ou ruim? Todos vós, moradores da terra, terão que diante de Deus se dobrar os seus joelhos, como eu estou dobrado aqui nesse momento, e apresentar as suas obras, quer elas ser boas ou ruins. E vós não escapará jamais desse dia. Não vá pensando que a sua vida findará aqui na terra. Mas vós terão que apresentar as vossas obras perante ao grande e eterno Deus Jeová,
Criador do universo, que fez tudo para vos abençoar. E hoje propõe diante de vós ainda o arrependimento. O arrependimento Miqueias 2:10 diz assim: levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Mas vós, ministro do evangelho, muito de vós quisera descansar na terra. Deixar ao povo se corromper, não ensinaram ao povo os santos mandamentos, não ensinaram ao povo a andar na sã doutrina. Outrora, por quê? Foi o dinheiro que vos corrompeu? Ou foi o medo da igreja ficar vazia? Foi a vergonha que chegou aos vossos corações? O que aconteceu com vós, diz o Senhor para vós, ao ministro do evangelho? Não esperar o tempo de Deus? Achou que o tempo de Deus era muito longo? E vós colocará os vossos pés na frente? Como diz o ditado do mundo, colocou o carro na frente dos bois? Mas vós pagará preço alto, diz o Senhor dos Exércitos, para os ministros do Evangelho, por não ensinar o povo na santificação e nem na sã doutrina, por deixar-se corromper ao povo e conduzir ao povo ao Hades. Em vez de conduzir ao povo ao céu, vós conduziste ao povo ao Hades. Está chegando o dia da balança se pender para vós. Ou vós não sabia, diz o Senhor dos Exércitos, que haveria livramento no monte de Sião? Que o Senhor vos enviaria livramento? Se a vossa caminhada fosse difícil, fosse árdua, fosse dolorosa, vós não sabia que haveria livramento para vós, diz o Senhor? No livro de Obadias 17, verso 17. Por um acaso o Senhor está perguntando para vós se algum dia Ele vos abandonou, quando vós era fiel aos meus estatutos e à minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos. O que fizera vós se corromper? Quando vós me clamava, eu ouvi os vossos clamores, vossas súplicas e vos ajudava. Mas diz o Senhor que já não será assim. Porque a terra será tocada, diz o Senhor, e vós serão levados juntamente com a terra, como folha seca. Que vai para onde o vento levar. Não quiseste vós ser guiado pelo meu Espírito, diz o Senhor, mas serão guiados pelo deserto da terra. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado para sempre. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Deus está muito irado com a terra. Lamento eu, em plena campanha de agradecimento a Deus, ter que transmitir a tristeza do coração de Deus para a terra.
muito breve, a terra não será mais a mesma. Diz o Senhor que Ele vos ama tanto, mas tanto, que tudo isso será para o vosso arrependimento. Diz o Senhor, mais uma vez, que Ele vos ama tanto, que tudo isso será para o vosso arrependimento. Meu Deus, irmãos. Irmãos queridos, se eu dissesse para vós tudo, como Deus está triste com a terra, com os moradores da terra, talvez hoje eu seria até fulminada pelos homens da terra. Porque eu sei que muitos se levantarão contra mim. Mas saibam que vós não estarão se levantando contra mim, mas contra o Espírito de Deus. Porque já não vivo eu em mim, mas Cristo vive em mim. E eu só transmito aquilo que o Senhor me ordena. Qual for a minha sentença que a terra me der, eu terei que aceitar. Porque estamos nos dias finais. E a volta de Cristo se aproxima. Deus seja louvado. Deus abençoe você que está conosco nessa gloriosa campanha de jejum e oração. Sem palavras, nós queremos te agradecer, Deus. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. E queremos te agradecer e apresentar cada carta que foi te escrita, Senhor. E dizer ao Senhor que nós te amamos, Deus. Que nós estamos aqui, por mais que a terra entristeça o seu coração, nós estamos aqui tentando agradar ao teu coração. Talvez não vamos conseguir, ó Deus. Mas que o Senhor nos olhe pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua infinita piedade. Compadeça-se de nós, ó Deus, nos dias maus que sobrevirão. Que o Senhor nos esconda debaixo das suas asas, cada um, e todos os meus amados irmãos que estão conosco e aqueles que se arrependeram dos seus pecados, em nome de Jesus. Amém. São as nossas petições a Deus para nos guardar nos dias maus, em nome de Jesus. Que Deus receba a nossa carta. Deus abençoe a cada irmão de cada cidade, de cada país que escrever a sua cartinha. Olha a confirmação de Deus aí. Eu estava triste porque o pássaro não havia aparecido aqui. E ele acabou de cantar, irmãos. Ouviu, irmãos? O Senhor confirmou que nos guardará nos dias maus que sobrevirão. Deus seja louvado para sempre. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Bendito seja o santo nome do grande e eterno Deus Jeová, que vive e reina para todo sempre. Até amanhã. Deus os abençoe a cada irmão que tem nos ajudado a levar o Santo Evangelho com as cartas de evangelização. Aleluia. As cartas de evangelização, irmãos, são aquelas cartas lindas que eu apresentei a vós ontem. A carta do Criador do Universo para a humanidade. Nós estamos em missão para a glória de Deus. Deus abençoe você que tem nos ajudado, que tem enviado a sua ajuda. Que o Senhor te visite com bênção, com milagre, com recompensa. Saiba que tudo isso será registrado no livro das obras.
O Senhor está vendo os seus feitos. Por mais que você não apresente, nem seus comprovantes, mas o Senhor está te visitando com bênção, com misericórdia. A você que quer enviar as suas ajudas para nós fazer missão na terra, que quer abrir o seu coração para a obra de Deus, você pode enviar pelo 67 981 27 28 36. 67 é o número do Pix, 67 981 27 28 36. A você que quer enviar as suas ajudas, para nos ajudar a continuar fazendo missões, está no 67 981 27 28 36. Que o Senhor te abençoe, te recompense, visite a tua casa com milagres e com bênçãos. Ó, o pássaro cantou de novo, irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Que o Senhor cure suas enfermidades em nome de Jesus. Que o Senhor restaure o seu lar. Que o Senhor resolva suas causas na justiça, em nome de Jesus. Que Deus alegre o seu coração que está triste. Que Deus te visite com ânimo, com alegria. Glória a Deus, olha aí, irmão, pássaro. Deus seja louvado para sempre. Irmãos, amanhã eu vou contar uma história para os irmãos. Ouve esse moço que está dando glória a Deus. Ouve e guarde para amanhã para me contar a história para os irmãos. Escute. Está escutando esse moço que está dando glória a Deus? Escute bem. Lá no fundo. Ele está do outro lado do monte. Escutem a sua voz, irmãos. Ele está do outro lado do monte, esse moço. Amanhã eu estarei contando a sua história. Ouvir a sua voz? Ele dava glória a Deus e ao mesmo tempo o seu som era do pedido de socorro e de alerta à humanidade. Amanhã eu vos conto tudo. Senhor, nós te amamos, Senhor. Tu és tudo que temos, ó Deus. Deus seja louvado para sempre. Deus seja louvado para sempre. E você pode dar glória a Deus? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o anjo do Senhor visite a tua casa. Em nome de Jesus. E Deus abençoe a cada um que tem dado ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Ouve. Ouve que o som continua do outro lado. Está ouvindo, irmãos? O som do moço que está do outro lado do monte? E vocês viram os raios que passaram agora na carta? Os raios de glória que passaram sobre a carta agora? Vocês viram? A glória de Deus que está aqui, isso não é efeito, irmãos. Aqui não tem como fazer efeito, nós não fazemos efeito. Eu nem sei fazer efeitos. Mas tudo isso que você vê é a glória de Deus sobre nós. A presença de Deus é real nesse lugar. A presença de Deus é real nesse lugar. Pai, Filho e Espírito Santo está conosco. Nós damos glória ao Pai, damos glória ao Filho, e damos glórias ao Santo Espírito de Deus. E dizemos: bendito seja o santo nome do grande e eterno Deus Jeová, que vive e reina para todos sempre. Senhor, nós te amamos, ó Deus.
Recebe nossa cartinha em nome de Jesus. Deus seja louvado para sempre. Amo todos vocês em Cristo Jesus. Amo muito vocês, irmãos. Vocês são o motivo de eu estar aqui. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Bendito seja o santo nome do grande e eterno Deus Jeová, que vive e reina para todo sempre. Deus seja louvado para sempre.